Fala galera, beleza? Dei uma sumida aí, tava arrumando aqui os computadores, os negócios, mudando os bagulho aqui nas configurações e fiquei um tempo sem postar. Tô postando bastante coisa no Instagram, que é uns videozinhos curtos no celular, então nesse meio tempo fiquei mandando pra lá. Pessoal, vou fazer um vídeo bem didático aqui, principalmente para todo mundo, né? Não só pro pessoal mais novato, mas também pro pessoal que de repente ainda não achou, tem algumas dúvidas e tal. Eu vou falar sobre gráfico limpo, operar gráfico limpo. Já estudei macroeconomia, volume, tudo que você imaginar. Mas uma coisa que eu foco muito é no gráfico limpo, é no candle, porque eu não opero fluxo, eu opero candle. Claro, eu vejo notícia, eu vejo como é que está a macroeconomia e tudo mais, mas no frigir dos ovos, o meu sistema ele é baseado no candle. E o que eu quero do meu sistema? Quero estopar curto e pegar alvo longo. Quero pegar muitos pontos, entendeu? Então eu coloquei aqui um exemplo de hoje que eu acho que ele ficou bem didático. O que acontece, pessoal? O dia começou no Candle 1, certo? Aqui, eu não fiz nada, fiquei esperando, tinha notícia hoje e tal, e mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa, eu não tive nenhum padrãozinho meu para entrar. Chegou aqui nessa área aqui, ó, verde, que eu tinha feito uma marcação, só que eu não tive a entrada confirmada para mim, então eu não fiz nada, tá? Ó, você pode ver que chegou aqui, ó, o Candle 7, chegou aqui numa região, mas eu não fiz nada. Poderia ter feito, mas o que eu quero do sistema? Eu quero, além de eu querer o alvo longo e querer um stop curto, eu também quero poucas entradas. Porque se o meu stop é de 40 a 50 pontos. É possível? É possível. Qual é meu alvo? De 8 a 10 para 1. Então eu quero arriscar esse tanto de 40 ou 50 pontos no máximo. E eu quero ganhar 400, 500. Eu não entro num trade se não for para fazer isso. Então eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar. E eu não tenho sinal toda hora. Aqui isso eu opero num gráfico de 5 minutos. Ah, é possível ter um stop curto num gráfico de 5 minutos? É. Num gráfico de 10, depende de como você vai se adaptar e o padrão que você vai querer, né? Você vai criar ou vai pegar para você. Então o que acontece? Quando fez o topo, eu tinha o refinamento aqui em vermelho e tinha o refino do refino aqui nesse azul, que eu deixei essas linhas bem grossas aí para vocês terem noção. Então o que acontece? Mas eu não entrei nesse daqui, porque na realidade esse refino aqui eu não tinha feito, deixei ele escapar. Né? Deixei ele escapar e não fiz, depois que eu vi o refinamento. Então o que acontece? Eu tinha feito a marcação, eu costumo entrar no meio das minhas marcações e aqui eu tenho o stop, certo? Só que essa operação aqui, por exemplo, por que eu não entrei aqui? Ó? Porque ela estava me dando um stop de 165 pontos, 170 pontos. Então é muito caro. Entendeu? Como eu não tinha marcado o refino, então eu não fiz nada. Mas tá aqui, ó. Depois que eu refinei tudo, eu teria aqui o meu stop de 45 a 50 pontos.
Ó, até 40 pontos, né, que é o que eu costumo, ou eu entro com 40 ou 50 pontos. 50 pontos é o máximo, certo? Só que aqui, ó, eu não tive outra referência, eu não tive uma referência de candle para eu entrar com esses 50 pontos ou 40 pontos de stop. Né? Se eu entro com 50, eu vou fazer isso daqui, ó, 500. Eu vou abaixar aqui, ó, 10 para 1. Então, o que aconteceu aqui? Ah, mas por que você não entrou? Primeiro, porque eu não tinha feito o refino. Deixa eu tirar aqui a ordem. Primeiro, eu não tinha feito o refino. Segundo, se eu tivesse feito o refino, talvez eu não teria entrado, porque eu não tive uma condição de candle para eu entrar aqui e colocar o meu stop de 40 a 50 pontos. Então eu não entrei. Você vê, 10 e 20 da manhã, eu não tinha entrado ainda. Quando é que eu vim entrar? Quando ele volta para a minha região da área verde e ele toca o meio da área verde, né, que é o primeiro refino que eu fiz. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos ver essa compra aqui. Por que eu não fiz ela direto? Porque eu estaria com um stop aqui, ó, de 85 pontos. É caro, poderia ter entrado nesse meio aqui, ó, e entrar no olho do mosquito aqui, ó. Mas eu não entrei. Por quê? Porque eu estava esperando o meu refinamento. Então, a partir do momento que eu fiz o refino, nessas linhas azuis aqui mais fortes, eu entrei aqui, ó. Eu entrei aqui. E aí quase eu fui estopado, mas eu tinha uma referência. Vamos colocar a compra de novo aqui, ó. E se vocês olharem aqui, eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu coloquei uma ferramenta de risco ganho aqui, ó. Tá menos 45 pontos. Então eu tive menos 45 pontos para um ganho de 450 pontos, 10 para 1. Mas aqui eu tinha uma referência melhor do que lá em cima. E eu quase fui estopado. Então eu entrei aqui com 45 pontos de stop. E aí você vai ver que meu stop estava no 660. Aqui, ó. 100.660 era o meu stop. E o candle, vamos ver, o candle 24, ele afundou até, ele pegou a minha entrada de compra e ele chegou até os 665. E agora nós vamos abordar o RLP. Gente, se o RLP fosse uma coisa programada para te pegar, eu teria sido estopado com certeza. Por que meu stop é curto, de 40 ou 50, de 40 a 50 pontos? Porque eu sei que eu tenho essa experiência de ver o candle e eu tenho essa vivência. Então eu sei que se eu for estopado, numa próxima ou numa outra operação, eu vou pegar os 400, 500 pontos. Entende? Então o que acontece? Eu posso tomar 10 stops de 40 pontos. Se eu tiver um ganho, eu zero todo esse prejuízo. Só que acontece o seguinte, num dia eu não tenho 10 operações, eu tenho duas, uma. Então se eu estopo duas operações de 50, são 100 pontos. Se eu ganhar a próxima, eu já ganho 400, 500. Entendeu? Então, falando sobre o RLP, era para eu ter saído aqui então. Por que chegou a 5 pontos do meu stop e não me estopou? Entendeu? Então, não, veja bem, não se apeguem a isso, tá? Você, tendo a região certa, você vai entrar defesa na região que você programa. Lógico, tem que saber, né? Tem que saber fazer, tem que saber marcar, entendeu? E aí foi, ó. Eu era para ter saído aqui
vez de pegar 450 pontos, eu estava querendo pegar 500, que estava mais ou menos aqui. Aí eu aguentei essa volta, né? Não saí aqui com 450. E aí eu tentei sair ali e quando começou a voltar eu saí fora. Então eu saí, em vez de 450, eu saí com 425 pontos. E aí eu, com os descontos aqui, deu 422,50. Então o que acontece? 9,5 para 1. 9,5 para 1. Meta batida. Eu não preciso operar mais. Entendeu? E então, pessoal, dá para operar com gráfico limpo? Dá. Dá para operar sem nenhum indicador? Dá. Eu tive um tempo, eu tinha dúvidas, eu não sabia se dava, sabe? Tipo há 1 ano e meio atrás, até um ano atrás eu não achava possível operar só olhando o gráfico. Ah, Heraldo, mas você não olha mais a macroeconomia, você não olha o juros? Eu olho, mas não é determinante, galera. Presta atenção, uma compra dessa daqui, obviamente, ou quase certeza que os juros está subindo nessa queda aqui, ó. Então, o que acontece? Se o juros está subindo e eu provavelmente faz uma volta em V e ele pode fazer um repiquinho aqui para continuar caindo. Entendeu? Então, assim, os juros poderia estar subindo forte aqui, que eu ia entrar do mesmo jeito. A minha região chegou e o meu padrão chegou. Dificilmente eu não faria essa operação. O meu stop é curto. Ele vale a pena, entendeu? Tem alguma situação que eu não entro? Tem. Por exemplo, se eu fizer uma marcação aqui, ó. Vamos pegar aqui e marcar aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma compra que eu não entrei. Poderia ter entrado. Primeiro, não tive padrão de candle. Não tive o meu padrão de candle. Chegou na região? Chegou. Tanto é que pegou e rejeitou. E já andou uns bons pontos aqui, ó. Nada aqui, 100 pontinhos, certo? Mas o meu risco era de 80. Então, assim, eu marquei uma região. Eu não comprei, primeiro, porque o meu risco estava grande. Segundo, aí sim, o juros estava muito forte. Estava meio que explícito que essa queda não ia parar. Entendeu? Então, pronto. Eu já usei a macroeconomia, eu já usei os juros, eu já usei outras leituras para falar assim, não vou entrar nessa operação. Mas ela não é determinante assim, tipo assim, falar assim, eu vou ou não vou. É uma decisão no momento. Fala, não, aqui, além de ser o meio, porque eu gosto de vender extremidade, comprar extremidade, aqui, se fosse um movimento para fazer perna 1, perna 2, era aqui. E fazer isso aqui, ó. Entendeu? Só que eu tive stop grande, o cenário das outras coisas que eu olho não estava legal. Não tive padrão de candle para ter o meu stop curto de 40 pontos, 50 pontos. Então se eu não tive nada disso daí, eu não entrei. Acabou, esperei. Não sabia nem se eu ia operar hoje. Aí aconteceu a minha operação. Beleza, foi lá e pagou. Entendeu? A outra coisa, você vê que eu fiz a marcação de compra aqui e ele passou direto. Beleza, aí testou, né? Passou direto, testou. Ele vem aqui e olha só. A venda. Na inversão de polaridade. Por quê? Porque, cara, já fez uma baita perna 1 aqui, ó, para baixo, uma baita volta em V. Aonde que é o possível pullback? Ó, mitigação. E aí você tem uma venda de uma região que você marcou de compra. Inversão de polaridade. Só que aqui, pra mim, acabou o dia. Esse bobear acho que nem pegou, né? Você apregou a ordem aqui. Mas olha o stop.
Stop de 80 pontos. É muito. Então, para eu vender essa região, era a mesma situação de eu comprar essa região. Para eu comprar essa região, teria que ter mais fatores. Eu já tinha a localização. Beleza. Eu já tenho a localização. Beleza. Mas não é o suficiente. Para você ter stop curto, você precisa saber. Certo? Então acho que é isso, galera. Acho que é isso que eu queria passar. Falei um pouquinho de RLP. Falei um pouquinho sobre gráfico limpo. E é a melhor coisa, cara. É a melhor coisa. É uma tela só. Você opera de qualquer lugar e faz o teu lucro. Um notebook resolve. Eu já tive uma porrada de tela. Muita coisa olhando. Meu Deus do céu. Chegou uma época que tinha tanto indicador na tela aqui que eu não conseguia nem enxergar os candles. E era muita informação. É lógico que é legal você estudar. A macroeconomia faz totalmente parte, mas se você não tiver um sistema... Porque no frigir dos ovos, galera, não importa se o juros está subindo, se o juros está caindo, se o Trump vai falar, se o Haddad, sei lá quem vai falar, não importa. Ninguém de nós sabe para onde vai. Então, a primeira coisa, que se é uma dica que eu posso dar, tenha um sistema bom, em que você ganhe bastante, que você perca pouco e que tenha poucas entradas. De resto, você não precisa olhar nada, cara. Na boa. Tem gente que olha, tem gente que pode tirar proveito? Pode. Eu posso olhar aqui, de repente eu fiz essa venda aqui. Para que eu posso, de repente, olhar uma leitura de macroeconomia, uma leitura de juros, uma leitura de fluxo, volume ou tal? De repente eu vou pegar 400 pontos aqui, mas eu olho o cenário inteiro e falo, pô, 400 poucos, eu arrisquei 40, mas 400 poucos é pouco. Vai dar uns 800 aqui, porque o cenário está confluindo. Então aí beleza. Mas entenda, não é o determinante para eu entrar no meu sistema ou não. O meu sistema, ele é, se eu tiver cego, se eu tiver na praia com um notebook com a telinha de 15 e um gráfico de 5 minutos, você pode ter certeza que eu vou trabalhar um trade de 10 para 1. Eu posso não trabalhar um trade de 20 para 1 porque eu não tenho mais informações. Aí beleza. Mas o meu trade de 10 para 1, ele só depende de um gráfico de 5 minutos e mais nada. Mais nada. Isso é leitura de candle. Ah, candle não funciona. Funciona, mas precisa saber ler. Você precisa saber ler. Acabou, galera. Região e candle é o que você precisa saber. Então, se especializem nisso, tá? Especializem nisso, que se você for especialista nisso, se você não gostar de fluxo, como eu não gosto de fluxo, eu já estudei muito fluxo, eu não gosto de fluxo. Se você não gosta de fluxo e você quer operar gráfico, então se especializa no gráfico. Esquece indicador, se especializa no que o gráfico está te mostrando. O gráfico vai te mostrar as regiões e o gráfico vai te mostrar as entradas. Fechou? Acho que hoje era isso daí, um recadinho mais curto. Né? O mercado está meio lateral esses dias aí, está com alguns arroubos aí, que é coisa do índice mesmo. Né? Sai de um ponto e volta para o mesmo lugar. Né? Aí tem todo um contexto, né, galera? Volta em V, mitigação, região de liquidez. Então tudo você vai poder, ó, área verde, ó, aquela área que eu marquei lá atrás. Rejeitou de novo. Entendeu? Então se você sabe, entende das regiões de liquidez e tem um mínimo de intimidade ali com os candles, você vai conseguir operar e com grande eficiência. Com grande eficiência. Talvez com mais eficiência de quem opera fluxo. Porque quem opera fluxo, além de ficar doidão ali olhando
todas as ordens, quem está batendo, quem está tomando. Meu, e o cara dificilmente ele entra num trade para pegar, vamos falar de dólar, 40, 50, 60 pontos. Cara, é difícil. É difícil. Difícil o cara que alonga Existe, tudo existe. Mas é mais difícil o cara alongar. O cara que pega o fluxo, ele quer pegar ali 3, 5 pontinhos, põe no bolso, 7 pontinhos, 2 pontinhos, 3 pontinhos, não foi. É muito dinâmico. É muito dinâmico. É perfil. Isso é perfil da pessoa. Tem cara que se adapta. Eu sei operar fluxo no dólar, mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro uma coisa mais tranquila aqui. Eu prefiro fazer minhas marcações, né? E esperar acontecer, e aí eu dou o tiro e acabou. É isso, é o que eu gosto de fazer. Então, primeiro passo é você descobrir o seu perfil, e acima de tudo, esse vídeo aqui era um vídeo que eu queria ver na época que eu estava começando, para saber no que focar. Porque pelo menos antes, né, 3 anos atrás, aí quando eu comecei, era muita informação, cada um atirando para um lado. E não tinha um falando assim, olha meu, foca nisso daqui, ó. Vem aqui, vamos aprender. Olha, isso aqui, sabe? Não tinha. Então, eu estou falando coisas que devem fazer sentido para você. Ganhar mais do que perder. Risco, retorno positivo. De 2 para 1 é legal? É legal. 3 para 1 é legal? É legal. Mas, e 10 para 1? E 20 para 1? Mas para você conseguir fazer isso no índice, você tem que estopar curto. E para você estopar curto, você precisa achar a ineficiência do mercado. Você precisa achar o ponto do stop curto. Esse é o seu trabalho. Aonde está o stop curto? Ah, está aqui. Então aqui eu vou arriscar. Porque aqui eu vou pegar 10, 8, 10, 15, 20. E aí você pode ter uma sequência de stops de 2, 3, 4, 5, 10, não importa. Porque a hora que você acertar na veia, você vira positivo. E eu vou falar, é difícil você ficar negativo isso daqui, porque não tem, sabe, é 1, 2 stops, acabou o dia, nego, é 100 pontos, 80 pontos, entendeu? E aí no dia seguinte, você acerta uma na veia, 400, 500 pontos, você fica muito pra frente. Então veja o que eu estou falando. Estou falando região de liquidez, ou seja, localização, não precisa de média, não precisa de nada disso aí. Localização, né, que é a região de liquidez. Estou falando de risco-retorno positivo, né, e gerenciamento. Que o próprio sistema te dá o gerenciamento. Se você tiver um sistema que não te dá 20 entradas no dia, que vai te dar 2, 3... num dia muito volátil 4, uma no dia, se você tiver um sistema que te dá poucas entradas com stop curto e uma probabilidade de você ganhar 10, 15 para 1, acabou, né? Acabou. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui, acho que o recado era esse. Valeu aí, até a próxima, hein? Dá uma curtida lá no Instagram. Tem bastante vídeo curto lá de operações longas lá, tá bom? Valeu!